Bom dia, Jacareí. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto, e você fica agora com o seu telejornal matinal da TV Pública da cidade. Na edição de hoje, você vai saber quais são os projetos da 24ª Sessão Ordinária que aconteceu na quarta-feira passada. E conheça também quais projetos estarão amanhã na ordem do dia da 25ª Sessão Ordinária do ano. No segundo bloco, o diretor da Vigilância Sanitária da Prefeitura, Ricardo Buchal, vai falar sobre a febre maculosa, que pode ter provocado a morte de uma criança de 2 anos aqui em Jacareí. E agora conosco o jornalista Rodrigo Romero, que vai trazer informações sobre a sessão ordinária de amanhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia. A gente vai falar bastante sobre a sessão de amanhã, que tem 2 projetos para ser votados, né? Eu acho que são projetos que não vão gerar tanta discussão assim. E hoje, ainda no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre os modelos de votação que vão ser votados em Brasília, provavelmente ainda nessa semana, né? A tal da reforma política. Reforma política, se vai continuar como tal, se vai mudar para o distritão, ou se vai mudar para outro modelo. Muito bem, mas antes então de falarmos sobre as novidades, não só sobre a ordem do dia de amanhã, que como o Rodrigo falou, traz 2 projetos, e também, antes de falarmos da reforma política, desse sistema do distritão, tema que tem gerado polêmica lá em Brasília, vamos conferir como é que foi na semana passada a sessão ordinária da semana passada, que teve um projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores e um outro que concedia um título de cidadania proposto pela presidente da Câmara, Lucimar Ponciano. O deputado estadual Hélio Nishimoto é o mais novo cidadão jacareiense. O título de cidadania foi concedido durante a sessão de quarta-feira através de aprovação unânime de projeto de decreto legislativo da presidente da Câmara, Lucimar Ponciano. Segundo Lucimar, o deputado foi um dos mais produtivos na Assembleia Legislativa, conseguindo investimento de cerca de 8 milhões para mais de 30 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, dentre eles Jacareí. É uma conquista das pessoas que não nasceram no município, mas que teve um comprometimento com a história, contribuiu com melhorias na cidade de Jacareí. Então tem muitas pessoas que merecem esse destaque e esse título de cidadão. E no caso do Hélio Nishimoto, porque ele é um político da cidade de São José dos Campos, mas ele é muito presente nas questões de decisões, no acompanhamento da política do município de Jacareí. Ele é muito presente e, além de tudo, ele vem dando um exemplo de um político ético, comprometido com o social, comprometido com a questão de saúde da cidade. Então ele está presente em todas as discussões que tem à frente, que fala da região metropolitana do Vale do Paraíba, a famosa RM, a gente vê que lá está a presença do Hélio Nishimoto. No segundo item da pauta, o plenário adiou para o mês de outubro a votação do projeto de lei do vereador Paulinho dos Condutores, que obriga o município a fornecer medicamentos a pacientes que apresentarem receitas prescritas por médicos particulares, mesmo que não forem atendidos pela rede de saúde pública de Jacareí. O adiamento foi pedido pelo vereador Rodrigo Salomão e aprovado por 9 votos. Segundo o vereador, compete ao Poder Executivo tratar sobre o tema, e não o Legislativo. O argumento de Salomão foi rebatido por Paulinho dos Condutores, que alegou que a proposta seria uma alternativa a pacientes que necessitam da medicação e aguardam por atendimento médico na rede pública de Jacareí. Achamos que é um projeto importante para o povo, para a população, vai ajudar muita gente, né? E até mesmo porque a saúde, né, é um direito do munícipe, né, e uma obrigação do Estado, do município, a bancar com a saúde. Então, nesse intervalo das 10 sessões, a gente vai estar pedindo, junto à Secretaria de Saúde, que faça um estudo técnico para ver realmente o impacto que vai causar em cima disso, e vamos estar nesse intermédio de tempo conversando com os nobres vereadores para que eles também apreciem melhor o nosso projeto e, com certeza, quando voltar para essa casa, que seja aprovado esse projeto. Essa é a nossa expectativa, porque achamos que é um projeto bom, é importante para o povo, para a população, e a gente vai continuar trabalhando nos bastidores para que esse projeto venha para essa casa e seja aprovado. E agora vamos conhecer quais projetos foram listados para a ordem do dia na 25ª Sessão Ordinária. A gente tem os projetos. O primeiro projeto de 2017, a representação da Comissão de Ética contra o vereador Fernando da Ótica, que a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui com o Rodrigo Romero. É um projeto, na verdade, é o relatório que foi preparado pela comissão, vai ser apresentado para votação no plenário. Esse relatório ele propõe uma advertência verbal para o vereador, além do arquivamento do processo
do Fernando da Ótica, que foi provocado por um vídeo que ele colocou na internet, falando que os vereadores tinham votado contra a família num projeto dele, né? Recapitulando, é aquele projeto que dava isenção da Zona Azul, né, do estacionamento da Zona Azul para idosos e pessoas com deficiência física. O projeto foi rejeitado no plenário por ser considerado um vício de iniciativa, não caberia aos vereadores a proposta. O vereador se indignou com o resultado da votação, foi para a internet, né? Já na tribuna ele falou, depois gravou um vídeo, colocou nas redes sociais e aí gerou todo esse protesto que acabou culminando com um processo na comissão de ética contra ele. Foi investigado, teve depoimentos e o relatório então propõe um arquivamento desse processo, mas com uma advertência verbal para o parlamentar Fernando da Ótica. Lembrando que esse projeto foi um projeto que foi rejeitado pela Câmara no mês de maio e depois disso, durante os intervalos, o vereador Fernando gravou uns vídeos ali e alguns vereadores se sentiram muito insultados. Eles falaram que eles não lutam contra a família e foi dito que eles estavam contra a família, então eles colocaram, esse projeto já tinha sido arquivado, mas eles pediram que não fosse o desarquivamento. E aí agora o resultado é que ele vai ser arquivado, mas o vereador Fernando... Ele até chegou a pedir desculpas na tribuna. Exato. Por ter colocado esse vídeo, depois ele excluiu o vídeo também, mas não adiantou nada, ele foi investigado e agora vai receber essa advertência verbal e o relatório vai ser votado amanhã na sessão. O relatório então que tem como pena, vamos dizer assim, ao vereador advertência verbal pelo que ele teria dito em relação aos seus colegas vereadores. Esse projeto então será votado amanhã. Vamos ver o outro projeto da ordem do dia. Nós temos então o processo de Decreto Legislativo 4 de 2017, que concede um título de cidadania, votação secreta, autoria do vereador Arildo Batista do PT. Como a gente já explicou aqui antes, votação secreta para não gerar constrangimentos ao homenageado, caso aconteça, e já aconteceu, não nessa legislatura, em legislaturas passadas, de que o nome do homenageado não foi aprovado pelos colegas vereadores e a pessoa então não ganha o título. Então, para evitar que isso aconteça, o projeto é votado em segredo e caso seja aprovado, aí sim é revelado o nome da pessoa. E provavelmente o sistema de votação vai ser o mesmo usado na sessão passada, que eles vão votar no plenário mesmo e assim que for o resultado divulgado, a presidente vai falar quem é a pessoa que vai receber esse título. Tá certo. Então esses são os dois projetos que temos para amanhã na ordem do dia da 25ª sessão ordinária de 2017. Tudo indica que vai ser uma sessão, aparentemente, tudo indica que vai ser uma sessão bem rapidinha amanhã. E vamos falar agora sobre o tempo. Ontem a gente disse que ia chover e não choveu, mas fez frio, ventou bastante. E hoje e amanhã, como será que ficam as temperaturas? Confira com a previsão da Clima Tempo. Pois é, a Clima Tempo então aposta que o sereno que caiu hoje nas primeiras horas da manhã vai dar lugar a uma chuva de intensidade média nesta terça-feira. O dia terá o céu encoberto e com a umidade relativa do ar alta, em 91%, com 81% de chances de chuva. A mínima fica em 13 graus e a máxima não deve passar dos 19. E essa frente fria permanece para amanhã, quarta-feira, que também terá um dia de chuva durante boa parte do tempo. A umidade do ar chega aos 91%, com 91% de possibilidade de chuva. E os termômetros devem variar entre 14 graus de mínima e 22 de máxima. E agora vem a chuva, finalmente. Bom, a gente já, o Clima Tempo, está apostando nessa chuva desde a semana Faz tempo, passada. Né? E a gente esperando, ligando os umidificadores aí, mas agora parece que realmente a gente vai poder dar um tempo nos umidificadores, nos baldes de água dentro de casa, porque agora parece que a chuva chega mesmo. E começa o seu dia também de olho no trânsito, saiba a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I e Malek Assad. E também na rua Tiradentes e na estrada municipal Biagino Chief. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Malek Assad, Ademar Pereira de Barros e Lucas Nogueira Garcês, e também nas ruas Tiradentes e Bom Jesus. E depois do tempo e do radar, vamos falar agora da reforma política. O chamado Distritão foi aprovado na comissão que discute o tema
lá na Câmara Federal em Brasília. O texto agora segue para o plenário da Casa, onde precisa ser aprovado em 2 turnos por 308 deputados antes de seguir para o Senado. O novo sistema determina que serão eleitos para o Legislativo os candidatos com mais votos em cada estado, como ocorre hoje para a eleição de senadores e dos cargos do Executivo, como prefeitos, governadores e presidente. Veja mais detalhes na reportagem da Rede. O chamado Distritão pode valer para as eleições de 2018 e de 2020. Nesse modelo, são eleitos os mais votados. Por exemplo, Minas Gerais tem 53 deputados federais. Os 53 mais bem colocados na urna em 2018 vão ser os escolhidos. O distrital misto só entraria em cena a partir de 2022. O país referência aí é a Alemanha. O parlamento de lá tem, no mínimo, 598 vagas. Metade delas é ocupada por eleitos no sistema distrital. Funciona assim: o país todo é dividido em 299 partes. Em média, cada distrito tem 250 mil habitantes. Cada partido só pode concorrer com um candidato em cada distrito. O mais votado é o eleito. Mas esse é um sistema misto. A outra metade do parlamento é escolhida de outro jeito. A Alemanha tem 16 estados. Os partidos decidem uma lista de candidatos para cada estado. O eleitor alemão vota no partido. Quanto mais voto o partido tiver, mais candidatos da lista entram no parlamento. O modelo proposto para o Brasil seria semelhante. Por exemplo, o estado do Paraná hoje tem 30 deputados. 15 vagas seriam definidas nos distritos, outras 15 por uma lista fechada feita por cada partido. Repare bem, o eleitor teria 2 votos. Esse sistema todo é para a escolha de deputados federais e estaduais. É importante dizer que hoje funciona um modelo de sistema proporcional, em que os eleitos são definidos a partir da soma do número de votos de todos os candidatos e da legenda. O quociente eleitoral é o resultado da divisão do número de votos pelo número de assentos a preencher. Não é isso, Rodrigo? É isso mesmo. É bastante polêmica essa discussão, porque o Brasil, esse sistema que tem no Brasil hoje já vem de muito tempo. E eles querem mudar isso agora, assim, a toque de caixa, para ver se conseguem na eleição do ano que vem. Para explicar melhor, tem até umas artes que a gente fez para o Bom Dia Jacareí de hoje. Esse modelo que está sendo votado essa semana é o distritão, que os mais votados entram, é uma coisa bem simples, né? Se fosse a gente pensar em Jacareí, são 13 vagas de vereadores, os 13 mais votados entram, não tem coeficiente eleitoral, a pessoa não pode mais votar nos partidos e também não existe mais a figura do puxador de voto, né? Que é aquela pessoa que o partido só coloca porque é muito conhecida e por conta do coeficiente eleitoral ele sabe que o partido vai ter mais representantes por conta dessa personalidade da votação, né? Sim. Tem um outro modelo também, que é o distrital misto, que vai aparecer aí em seguida, que é um sistema usado hoje na Alemanha, que apareceu até no vídeo da Rede, que a pessoa vota vota 2 vezes. Uma na eleição majoritária, que são os mais votados, como explicou o vídeo, e o outro no partido. Um partido lista fechada também, isso provocou uma discussão nesse ano, porque aí as pessoas, os críticos dessa modalidade, eles acham que os deputados vão colocar nessa lista fechada os parlamentares que estão mais enrascados com a justiça aí. Aí se o partido tiver mais votos, provavelmente esses que estão em primeiro lugar na lista vão ser colocados na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa também, né? Para conseguir o foro privilegiado. Foro privilegiado, que é o que eles querem hoje. Quer dizer, do jeito que está, tem muita polêmica. As propostas estão sendo colocadas, também estão gerando mais polêmica. Está muito difícil chegar num consenso em Brasília em relação a esse ponto da reforma política. Não existe um consenso, porque cada pessoa gosta de um modelo, né? Então, não tem como falar esse modelo é o melhor ou esse modelo é o pior. Muita gente fala que o modelo hoje no Brasil é muito desgastado porque ele não deixa prevalecer o partido, e sim a personalidade, o artista que vai votar. Eu lembro que em 2002, quando o Enéas Carneiro foi candidato pelo Prona, ele foi o mais votado, 1.500.000 votos,
E ele conseguiu puxar com ele, no quociente eleitoral, um candidato que tinha tido 50 votos, que era do Prono. E candidatos com 100 mil votos não conseguiram entrar por conta do coeficiente eleitoral, né? Rodrigo, por que os partidos considerados menores, eles têm reclamado muito dessa proposta do Distritão? Por que isso é uma ameaça a esses partidos? É porque provavelmente os partidos menores, eles também recebem o fundo partidário, mas eles estão contra esse sistema porque eles acham que as pessoas vão votar apenas nas pessoas. E os partidos anicos não vão ter essa chance. E quanto maior for essa representatividade dos políticos, menor chances esses partidos vão ter. Então, os partidos anicos, eles também são contra, por exemplo, a cláusula de barreira, que também está sendo votada na reforma política, que são os 2%. Cada partido tem que ter obrigatório em pelo menos 14 estados para poder receber esse fundo partidário. O partido que não tiver isso não vai receber mais dinheiro nenhum do governo. Aí provavelmente vai morrer, porque são partidos de aluguel, são partidos só para o deputado troca de partido a hora que quer. Então, por isso que os partidos anicos também estão muito contra sobre essa proposta nova do Distritão e a cláusula de barreira principalmente, né? Os defensores desse modelo do Distritão também dizem que com isso a tendência é que diminua o número de partidos políticos no Brasil. Você acha isso positivo? Eu acho que o problema maior do Brasil não é o número de partidos que existem, mas sim a distribuição do fundo partidário, né? Até no jornal, não sei se ontem ou anteontem, que iam ser aprovados um fundo partidário de mais de 3 bilhões de reais para ser distribuídos entre os partidos, e é dinheiro público, isso é dinheiro de quem paga imposto. Então não seria muito melhor se os partidos pudessem ser formados com o dinheiro do próprio filiado, e não dependesse de dinheiro nenhum do governo? Só que os partidos não aceitam isso, eles querem, quanto mais o fundo partidário puder engordar, melhor para eles, porque daí os partidos vão continuar existindo. Essa proposta é muito arriscada também, né? Rodrigo, não é muita ingenuidade a gente esperar que aqueles que se beneficiam da regra alterem a regra para poder jogar um outro jogo? Então, essa é a pior parte, porque eles estão fazendo essa regra para a eleição já do ano que vem, e não era para valer para o ano que vem. Tinha que valer para a eleição na próxima, em 2022, não para agora, né? A impressão que a gente tem acompanhando no noticiário é que a reforma política, ela, como quase todas as votações que a gente tem acompanhado, ela está muito pragmática, muito, como você falou, já para o pleito do ano que vem, então atendendo a interesses a uma determinada conjuntura hoje e não pensando numa reforma a médio e longo prazo. Você faz essa análise também, Rodrigo? Isso, porque é muito injusto a própria Câmara que está agora fazer mudar a lei agora para votação já do ano que vem, principalmente com a explosão dos escândalos da Lava Jato. Então eles querem se proteger, quanto mais proteção melhor para eles, e para mudar isso, o Distritão, por exemplo, para ficar os rostos mais conhecidos, para eles isso é importante. O que você falou aí de se proteger, a autoproteção, não sei se vocês se lembram, quando o Fernando Henrique estava no primeiro ano do governo dele, em 97 ele fez a emenda da reeleição, para ele próprio poder concorrer à reeleição, em vez de poder concorrer na outra eleição apenas, né? Então, é por aí que a gente vê você como é que funciona. Você criar uma regra para o jogo e não uma regra para o jogo que você está jogando agora, durante o jogo, né? Não pode criar uma regra para você mesmo participar daquilo. Você tem que criar uma regra para ser depois, não para agora. Uma legislação em causa própria, né? E como é que está, então, agora? Isso foi aprovado numa primeira discussão? Qual que é os próximos passos dessa reforma? Foi aprovado na comissão da reforma política, vai para o plenário da Câmara, onde tem que ser obrigatório 308 votos para poder seguir em frente para o Senado. Mas é provável, de acordo com o que a gente lê na internet, nos jornais, que já na Câmara isso seja barrado, porque eles têm certeza que não vão conseguir esses 308 votos. Então, acho que essa proposta do Distritão vai ficar pela Câmara mesmo, nem vai chegar ao Senado. Mas aí a reforma avança, independentemente desse item da reforma? A reforma avança porque é um todo. Tem a cláusula de barreira, questão do financiamento de campanhas, vai ser público ou privado. Mas a proposta de Distritão, que é a votação dos parlamentares, essa provavelmente vai ser barrada já na Câmara. Muito bem, Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Bom, a gente vai encerrando esse primeiro bloco. Agradeço a presença do Rodrigo Romero aqui para falar um pouquinho sobre esses temas. Mas antes de encerrar o primeiro bloco, eu acho que a gente tem aqui a agenda esportiva, só confirmar com a produção. Vamos soltar então a agenda esportiva com a Daniela Santos.
Olá, tá começando mais uma Agenda Esportiva. Hoje tem notícias do rugby, basquete, jogos regionais dos idosos e muito mais. No sábado, o Jacareí Rugby recebeu o SPAC no campo balneário e não decepcionou a torcida que estava presente, viu? Vencendo o adversário por 37-24. A vitória manteve nossa equipe na liderança do Super 8, com 20 pontos. Agora, nossos jogadores entrarão em campo novamente no sábado, com um super clássico contra os nossos vizinhos São José dos Campos. Todo mundo na expectativa por esse jogaço. Pelos Jogos Regionais dos Idosos, a equipe jacareiense conquistou medalha de ouro no atletismo e prata na modalidade coreografia. Parabéns para os nossos representantes da melhor idade. E a rodada do torneio Jacarezão de Futebol 2017 vai retomar no próximo fim de semana, já que no último os jogos foram cancelados por conta do Dia dos Pais. Os grupos para a próxima fase já estão definidos e é o seguinte: Real Esporte Clube, Associação Atlética Colônia, Parque Meia Lua e Cantareira compõem o grupo A. Já pelo grupo B estão Vila Garcia, Família Nova Jacareí, Campo Grande e Jardim das Indústrias. No Rapkido, a equipe da cidade vai aproveitar todo este mês de agosto para treinar bastante para a disputa do Mundial Aberto de Artes Marciais, em Buenos Aires, na Argentina. A competição vai iniciar no dia 10 de setembro. Já no dia 17, vai começar o Sul-Americano da modalidade, também na Argentina, mas desta vez na cidade de Rosário. Na quarta-feira, dia 16 de agosto, 7 atletas do tênis de mesa vão viajar para Joaçaba, em Santa Catarina, para representar a cidade na segunda Copa Brasil Sul-Sudeste. A competição soma pontos para o ranking nacional. Boa sorte para todos os participantes! E no basquete, as categorias Sub-12, Sub-13 e Sub-14 entraram no quadro no fim de semana contra o Internacional de Santos, na casa do adversário. O Sub-12 venceu com placar apertadinho, de 31-29. O Sub-13 perdeu por 59-19. E o Sub-14 também perdeu por 45-35. E a Agenda Esportiva fica por aqui. Ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau! Muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte de Jacareí. E no próximo bloco vamos receber o diretor de Vigilância Sanitária, Ricardo Buchal. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta em instantes. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Conosco já está aqui o diretor de Vigilância Sanitária de Jacareí, Ricardo Buchal. Bom dia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Ricardo. Bom dia, Jacareí. Isso aí. Ricardo, a gente teve um caso recente que está causando até bastante comoção na cidade, de uma criança que pode ter vindo a falecer por causa da febre maculosa causada por um carrapato. Ainda não está nada comprovado, não é isso? Sim. Eu queria que você recordasse para a gente, contasse para o nosso público o que foi esse caso, como que ele aconteceu. Bom, até onde nós conseguimos levantar, ainda não conversamos diretamente com a família, considerando o respeito pelo resguardo necessário a esse momento. Mas o que nós conseguimos levantar até agora aponta que ela teria ido passear com o pai num parquinho na DC de uma indústria aqui do município, e lá teria sido picada por carrapato. Isso teria acontecido no dia 30. Na sequência, ela buscou acho que plano de saúde, assistência, provavelmente em razão de uma feridinha. Ela não tinha sintomas de febre maculosa, mesmo porque o que chamou atenção teria sido a ferida. Esse é o levantamento que nós temos até agora. E assim ela foi atendida e foi recomendado um antibiótico para ela. Ela tomou, foi para casa para tratar daquela ferida. No dia seguinte, ela apresentou sintomas, exantemas e tosse, que são sintomas
listados nos efeitos secundários daquele antibiótico. E aí ela buscou o pronto atendimento do hospital, sendo reconhecido lá a reação do organismo dela ao medicamento, e aí foi trocado esse medicamento, foi dado um antialérgico para ela. Ela voltou para casa, parece que ela mora bem próximo ao hospital ali. Mas no dia seguinte surgiram outros sintomas, aí ela foi de novo para o hospital, foi para a enfermaria, e da enfermaria já foi para a UTI. Então, em 3 dias, ela teve uma evolução muito rápida. Foi muito repentino isso aí. O caso é suspeito, ele foi informado no dia que ela adentrou a enfermaria, a vigilância já foi informada disso, foi registrado como caso suspeito, e a vigilância orientou para que fosse feita uma coleta de sangue para o exame sorológico, que é o que o protocolo do Ministério da Saúde rege nesses casos. E o hospital providenciou, mas esse protocolo ele prevê, inclusive, que 2, 3 semanas depois seja feita uma nova coleta, um novo exame mais específico, que é ele que fecha o diagnóstico. Mas como a evolução foi muito rápida, muito repentina, e ela veio a óbito, ainda nesse dia à noite nós fomos até o hospital e solicitamos se o hospital ainda tinha a amostra do sangue dela. Tinha. No dia seguinte nós mandamos uma viatura lá para recolher esse sangue e levar para o Instituto Adolfo Lutz para fazer esse segundo exame. Então agora nós estamos aguardando o resultado. No entanto, os sintomas que ela apresentou, a evolução clínica, embora fulminante, muito rápida, eles são bastante condizentes com o que caracteriza essa doença. Mas existem outras doenças, outros distúrbios que podem se apresentar da mesma maneira. Aliás, essa doença é uma doença muito difícil de diagnóstico. Para os médicos, não é fácil, porque diversas outras doenças, como febre amarela, dengue, leptospirose, hepatite, existe uma série de doenças que começam com os mesmos sintomas. E aí é por isso que o médico ele não pode sequer fazer um diagnóstico definitivo. O diagnóstico que ele faz é de caso suspeito, que é esse caso. Por isso permanece como caso suspeito, as investigações continuam. No entanto, o fechamento do caso só com o resultado do laboratório. Quer dizer, o diagnóstico ele é, sobretudo, laboratorial. Exatamente. Como a dengue, como outras doenças, que pela dificuldade de discernir entre um caso e outro, quem faz a diferenciação é o laboratório. Não dá para o médico, simplesmente a partir da anamnese, do histórico, do diagnóstico, concluir e aí dar um diagnóstico definitivo. Então, ele define que é um caso suspeito. Um caso como esse, ele gera muita comoção na cidade, sobretudo porque envolve uma criança. Recentemente, nós tivemos também o mesmo alarme em relação à febre amarela. Muitas pessoas procurando a vacina, mesmo pessoas que não iriam para lugares onde o aparecimento da febre estava mais evidente, né? Estava com muitos casos. Como é que vocês lidam na vigilância sanitária com esse aspecto da preocupação agora que as famílias estão em relação ao carrapato? É verdade. A comoção popular, de fato, ela acontece principalmente quando é com criança, ainda mais a Lavínia, uma menina linda, né? 1 ano e 4 meses, eu acho, a idade dela, muito bonitinha ela. Ver fotos dela nas redes sociais e tal, aumenta a sensibilidade, a comoção popular vem à tona mesmo. A forma principal de lidar com isso é a informação, é orientar a população no sentido do que realmente aconteceu, quais foram as causas, por que acontece esse tipo de coisa, qual a natureza dessa doença, por que é fulminante, por que, enfim, a orientação é a primeira coisa
para contrabalancear o emocional. Não há como ficar emocionado. Eu confesso a vocês, na noite do óbito, que eu estava me deslocando da minha casa, eu moro em São José dos Campos, para o hospital, para conseguir a amostra do sangue, eu vim pensando nisso, teve uma hora que a lágrima escorreu. Então, a gente que convive com isso, eu conversando com a médica que atendeu ela, volta e meia interrompia, porque não conseguia falar. É muito difícil mesmo. Então, contrabalancear essa força emocional que emerge das circunstâncias é importante, porque senão você começa a ter, a população começa a tomar medidas irracionais, não condizentes com o que deveria ser feito, mas como uma forma de extravasar aquele acumulado emocional que vai juntando em cada um. Então, o que a vigilância procura fazer sempre é esclarecer o que houve. A gente lamenta, a gente fica muito triste. Ninguém vai poder dividir com a família a dor que ela está sentindo. Mas a população também não pode se rebelar contra tudo e contra todos. É preciso entender por que as coisas acontecem. A doença que é transmitida pelo carrapato é a febre maculosa. Nem todos os carrapatos têm a febre maculosa. Eles são vetores da doença. Eu queria que você também desmistificasse um pouco. Estamos em risco? A população está em risco com o aparecimento desse caso? Ainda juntando com essa pergunta, a gente está numa época, a impressão que eu tenho é que em inverno, período seco, parece que a gente está mais propício a picadas de carrapato, a ter mais contato com o carrapato. Eu queria que o senhor somasse tudo uma resposta. Na verdade, esse vetor, o carrapato, a forma de operar é muito parecido com o que a população conhece da dengue. A doença dengue é provocada por um vírus, não é provocado pelo mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti é a logística do vírus, ele faz o papel de transporte do vírus. Ele é o ônibus, o metrô do vírus. Então o vírus precisa ir de uma pessoa para outra, usa o mosquito. O mosquito não provoca nada, ele só faz isso. Então, se um vírus estiver usando um mosquito para se deslocar de uma pessoa para outra, essa outra pode ficar doente. Então, o vírus, para entrar no mosquito, ele tem que esperar o mosquito chegar. Então, a bactéria da febre maculosa é a mesma coisa. Ela está em um animal doente. O animal não está doente, mas está portador daquela bactéria. A bactéria está hospedada num animal. O carrapato pica esse animal e ali permanecendo, ele pode absorver essa bactéria e quando picar alguém sob determinadas circunstâncias, o carrapato pode transmitir essa bactéria. É importante observar que nem todos os animais estão com a bactéria. Nem todos os carrapatos pegam a bactéria do animal. Nem todas as picadas de carrapato em você transmite para você a doença. Essa doença é rara. Não é uma doença que você possa dizer, tem 3 milhões de casos no Brasil, como a dengue. Por exemplo. Absolutamente não é. Tanto que a relação de casos confirmados que nós temos em Jacareí é 0. Quase todas as cidades, 0 casos. Se você olhar no estado inteiro, tem 60. O estado inteiro. Entendeu? Então, assim, é muito pouco e não é fácil pegar essa doença. Por isso, assim, foi uma fatalidade tremenda. Ela pode acontecer? Pode. É como pode cair um avião. Pode. Cai avião? Cai. Mas não é uma regra. Estamos em perigo porque vai cair aviões na cidade. Não, não vai. Não é assim. É que quando acontece, é como o conceito de risco que a vigilância usa. O risco, ele existe não só pela probabilidade muito grande de acontecer, mas ainda que a probabilidade seja pequena, o estrago que o evento pode causar transforma aquele evento num evento de risco. É provável que ele aconteça? É provável. Mas a probabilidade é muito pequena. Mas ainda assim nós consideramos como alto risco, porque se acontecer, é a queda de avião.
É possível? É possível. A probabilidade é grande? Não, mas se acontecer, o estrago vai ser grande. Então, é o caso dessa doença. Então, um animal está com a bactéria, um carrapato pica esse animal, quando esse carrapato sai do corpo do animal e fica no chão, alguém pisa nesse local, o carrapato sobe, pica a pessoa, fica 3, 4, 5 horas nessa pessoa, aí sim a bactéria, se estiver nesse carrapato, pode ser transmitida e aí a pessoa ficar doente. Uma pergunta que me fizeram e eu vou fazer a você, Pois não. é assim, por exemplo, a dengue a gente pode combater, né? A gente tem campanhas de dengue, a gente consegue combater o foco do mosquito. Certo. Em relação ao carrapato, é necessário fazer alguma ação em relação a isso? O poder público atua em algum sentido ou como dentro da explicação que você já deu, é um caso diferente? Não, atua sim. É diferente, mas atua sim, nós já estamos atuando. Ainda ontem mesmo nós já estivemos na indústria onde aconteceu, conversando com a diretoria da indústria, dando orientações para medidas que eles têm que tomar ali até ser eliminada aquela infestação que está no local. Então, a própria indústria tomou a iniciativa de fazer o fechamento da sua ADC, suspendeu toda a sua agenda que tinha planejado para lá. Nós fomos até lá ontem e depois de explanarmos como que essas coisas funcionam, indicamos para eles as medidas que eles tinham que tomar. Fomos até o local, eu mesmo peguei um monte de capa, né? E nós fizemos a orientação para eles e eles já estão iniciando esse trabalho. Agora, não é um problema dessa empresa, é uma realidade daquela faixa marginal do Rio e aquelas empresas da região ali da Avenida Humberto Castelo Branco que dão fundo para lá. Toda aquela região, todas aquelas indústrias serão formalmente orientadas em relação às medidas que tem que tomar. Internamente, com limpeza dos terrenos bem rente, deixar o sol bater em cima, evitar a circulação de pessoas, orientar os funcionários da empresa, colocar placas indicativas de área de infestação, tem uma placa padrão para isso, e outras que sejam circunstanciais para cada área, para cada região. Mas há sim o que fazer. Não existe assim, vamos pulverizar as casas, isso não existe. Esse controle não é feito dessa forma. Agora, Ricardo, de vez em sempre a gente está falando de algum bichinho que está fazendo algum estrago por aí. Às vezes é o escorpião, na época da chuva que cresce o mato, às vezes é a dengue. No caso agora é o carrapato. Agora, que período ele assim se manifesta mais e quais as medidas preventivas, não sei se tem medidas preventivas que os pais podem fazer para evitar... Os pais não, qualquer pessoa, porque ninguém gosta de ser picado por carrapato, convenhamos. O que a gente pode fazer para evitar o contato com os carrapatos? As influências sazonais, as influências climáticas, sobre diversos fatores biológicos, hoje já não são tão precisas assim, porque você tem calor no inverno, frio no verão, chuva na seca, seca na época de chuva. Então, como as coisas estão bem desordenadas do ponto de vista do equilíbrio ecológico das regiões, as respostas, que eram antes bastante precisas, os comportamentos, agora já não são. E no caso do carrapato, você pode ter uma infestação a qualquer momento. Depende muito de circunstâncias. Vou dar um exemplo clássico. Você não tem cachorro, não tem animal, não tem nada. Na sua casa não tem carrapato, não tem nada. Um dia um pombo passa voando em cima da sua casa e um carrapato se solta. Esse é um comportamento comum do carrapato. Ele chega para picar, fica durante muito tempo picando, até se engurgitar de sangue, fica parecendo um feijão. Nesse momento ele se solta. Onde ele estiver, ele se solta. Se estiver num cavalo andando na rua, ele se solta. Se estiver numa capivara, num pombo, ele se solta e como um paraquedista cai no seu jardim. Alguns dias depois tem 4.000 carrapatos na sua casa. Entendeu? Então,
essas coisas podem acontecer, não há como controlar isso. Isso faz parte, vamos dizer, da fauna urbana. As cidades padecem de baratas, ratos, carrapatos, etc. Os serviços públicos e privados que fazem controle não fazem eliminação, eles afastam do campo visual. Então, no mundo inteiro é assim. As equipes de controle de roedores nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm aparelho de visão noturna, carros com sonar, radar, equipamento, parece um astronauta para controlar roedores. Qual o objetivo deles? Tirar o roedor do campo visual. Não existe cidade sem roedor, não existe cidade sem barata. O nosso modus vivendi cria condições para o modus vivendi desses animais. Então, eles fazem parte da fauna urbana. Cabe a nós, aí a resposta à sua pergunta, conhecermos como conviver com esses animais, de modo que eles fiquem lá no cantinho deles, a barata na caixa de gordura, o rato lá na tubulação de esgoto e o carrapato lá no terreninho dele na margem do rio. O cuidado que a gente deve ter. Primeira coisa, se informar, toda vez que você for adentrar um campinho, for fazer uma trilha, for fazer qualquer coisa assim, se informar com as pessoas que vivem por ali, que frequentam ali. Tem carrapato? Não tem carrapato. Se tiver carrapato, não vai com criança. Criança é bastante suscetível. Se você for adentrar, primeira coisa a fazer, pega a calça, dobra ela assim, passa uma fita dessas de vedar a caixa, passa uma fita na boca da calça, para evitar que o carrapato entre dentro da roupa. E aí fica no visual. Isso. Põe a meia por cima, passa uma fita. Use roupas claras. Quando você só coloca a meia, ele entra e vai para o sapato, sabe? Ele gosta de ficar embaixo do cadastro. Ele sobe no sapato, entra embaixo do cadastro, entra pela lingueta. Ele procura cantinhos. Quando você chega em casa e tira a roupa, é bom você procurar o carrapato na costura, na dobra da costura. Ele gosta de cantinhos, então ele procura cantinhos no próprio tecido. Onde tiver um cantinho, ele vai e fica ali. E ele apresenta também geotropismo negativo. Isso quer dizer que ele tem a tendência de subir. No campo, o carrapato caiu, colocou os ovos, nasce aquele monte de carrapatinho. Aí essa tendência, eles procuram uma vegetação e sobe até a ponta da folhinha. Fica aquele monte de micuinzinho, de formas jovens de carrapato. Quando o animal ou a pessoa passa e esbarra ali, ele gruda e começa a subir na pessoa e no animal. Ele tem esse geotropismo negativo, de se afastar da terra, né? Quando o dia começa a esquentar, eles descem, ficam por uma área abrigada. É por isso que uma das medidas, nós falamos, é roçar, manter o mato bem baixinho, que você quebra essa capacidade de dispersão. Diferente do mosquito que sai voando por aí, o carrapato fica mais ou menos restrito àquela área ali onde ele está. Mas essa sazonalidade não dá para contar com ela. Os cuidados são esses. Se esteve com criança, saiu do lugar, imediatamente examina o corpinho da criança, porque essa doença, principalmente, como nós comentamos antes, ela requer que o carrapato permaneça fixo, picando, durante bastante tempo, algumas horas. Então, se você acabou o passeio ali, meia hora, uma hora, você pega a criança, examina ela todinha, vê se tem um carrapato aqui, tira, tem um carrapato, tira, não vai acontecer nada, não há a transmissão. Então, esses cuidados são básicos, precisam ser tomados e a gente vem trabalhando com mais intensidade nisso, sobretudo nessa área ali, onde ocorreu, porque há uma certa infestação por causa do trânsito de capivaras e de cavalos, ali, principalmente de cavalos. Certo. Ricardo, vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista. Dentro da ronda que a TV Câmara Jacareí faz aos bairros da cidade, a nossa equipe foi conhecer desta vez as demandas do Terras de Conceição. Saiba mais com Daniel Mendes. Com pouco mais de 2 décadas de existência, o bairro Jardim Terras da Conceição, localizado na região oeste da cidade, apesar de ainda jovem, já enfrenta problemas grandes. Os problemas aqui é a rede de esgoto, né, que não tem, água encanada que não tem, a luz agora tem, né,
e essa água que é da frente aqui da casa. O esgoto a céu aberto na rua, além do mau cheiro, atrai diversos bichos, inclusive o mosquito da dengue, que já provocou uma morte no bairro. Foi da minha cunhada, né, que foi picada e morreu mesmo. Isso preocupa muito a família da Elaine. Moradora do bairro há mais de 15 anos, ela diz que sempre foram muitos os desafios de quem reside aqui. Então a gente enfrentou muita dificuldade com o loteamento, tudo abandonado. A gente que tem criança, né, o risco da saúde, né, escorpião, esses bichos assim, peçonhentos, né? Então assim, passamos muita dificuldade com a iluminação, o asfalto que não tinha, né? A gente sempre procurou a prefeitura, mas não podia solucionar os problemas por causa do processo aqui do bairro ser irregular. Durante a nossa reportagem, equipes do SAI realizavam algumas instalações do sistema de água e esgoto do bairro. Na Rua Direitos Humanos, aqui no Jardim Terras da Conceição, tudo que os moradores mais querem é que a realidade do bairro seja mais que um nome de rua. De acordo com o diretor de Planejamento e Obras da autarquia, o atraso de mais de 20 anos nos trabalhos se deu devido à situação irregular do bairro e o não cumprimento das obras de infraestrutura da empresa responsável pelo loteamento. Já está fazendo em torno de 20 anos que tem esse bairro e sem a rede de água, sem a rede de esgoto, pelo fato de não ter sido executadas obras de infraestrutura na época quando era necessário. Então atrasou a execução das obras e nessa atualmente que está terminando e dando condições de entrar em operação o sistema. Acompanhando a luta dos moradores há vários anos, a presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano, destaca que a atual conquista do bairro é fruto da mobilização popular organizada. Já é sabido que quem cala consente. Então acho que a mobilização popular, ela tira os poderes do aconchego. Né, porque a gente viu que nem o caso do processo que trata a Conceição no fórum há 12 anos. É impossível uma juíza, um promotor, o próprio loteador, o prefeito, não sensibilizar com a água parada numa comunidade que tem muitos idosos, muitas crianças. Então a mobilização popular é uma ferramenta de cidadania e também é a força da comunidade buscando os seus direitos enquanto cidadão. O diretor de Planejamento e Obras do SAI alerta que, antes de adquirir um lote ou imóvel, é preciso também verificar a situação do bairro junto aos órgãos públicos. É importante, se a pessoa tendo interesse da parte de saneamento, pode procurar no SAI, a gente dá informação de como está em andamento o desenvolvimento das obras de responsabilidade do empreendedor. A gente tem condição de dar informações para ele, como está e uma expectativa de término. Muito bem, vimos aí a matéria sobre o Terras de Conceição. Ricardo, esse tipo de situação também que a gente viu aí na matéria, de infraestrutura, problemas básicos, de saneamento básico, isso também são prato cheio para a vigilância sanitária atuar. É verdade. A consequência dessa falta de infraestrutura adequada, que é o que ocorre nesse bairro aí, ele foi construído sem a infraestrutura de drenagem suficiente. Aí, você fazer a dispersão, a coleta ou qualquer outra atividade de águas servidas, esgoto sanitário ou mesmo água de chuva, fica muito difícil. E aí formam-se áreas empoçadas com... As fossas lá são muito superficiais quando você consegue fazer, requer a limpeza e manutenção, esgotamento dessas fossas permanentemente, porque elas não podem ser mais profundas, uma vez que não há drenagem adequada. Então você tem pontos nas ruas asfaltadas, paredes de casas, de muros, que estão há anos empoçados. Qualquer chuvinha vai ficar ali. E mesmo que não chova, vem a água descendo do vizinho, porque a fossa dele está entupida, ela não consegue drenar, não conseguiu limpar. Então vai virando, como diz o povo, um balaio de gato ali de coisas, de não conformidades, de irregularidades. E aí o que é problema de um passa a ser problema de todos, porque nessa água começa a se multiplicar uma série de micro-organismos patogênicos, mosquitos vão fazer sua postura lá, o controle fica muito mais difícil, começa a se desenvolver uma cultura, o ser humano ele se adapta a todas as condições. Quando a condição é ruim, você começa a desenvolver uma cultura ruim de se adaptar a um ambiente negativo.
Isso é muito ruim para uma população. Então, até que se resolvam essas questões de natureza estrutural, esses problemas são consequência disso. A raiz está na forma como aquele loteamento foi aprovado e não poderia ter sido, uma vez que ele estava bastante irregular do ponto de vista de sua infraestrutura. O que acontece hoje é consequência disso. Cara, vou fazer mais uma pausa aqui rapidinho, a gente vai voltar a falar desse assunto, porque agora nós vamos falar das vagas de emprego e conferir quais vagas o posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí oferece hoje. Muito bem, hoje temos uma vaga para ajudante de eletricista lá no PAT, também arte finalista, uma vaga, auxiliar de linha de produção, são 5 vagas, e uma vaga de auxiliar de marceneiro. Também temos uma vaga para borracheiro, uma vaga para cozinheiro, uma vaga para eletricista de veículos automotores e mecânico de empilhadeira, uma vaga. Temos 2 vagas para pedreiro, 2 vagas para repositor de mercadorias, essa vaga para pessoas com deficiência, uma vaga de técnico de enfermagem e 2 vagas para técnico eletrônico. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, Ricardo, voltando um pouquinho, a gente, há um pouco mais de um mês, nós tivemos, não tem muito a ver com vigilância sanitária, mas eu vou chegar lá. Um lobo-guará apareceu aqui numa avenida da cidade. Hoje pela manhã foi noticiado que uma onça parda foi encontrada numa empresa em Tapecerica da Serra. Geralmente nesses casos o que se diz é que a cidade está avançando e aí esses animais acabam tendo convívio com a gente porque vai diminuindo a área verde. No caso da área de atuação da vigilância sanitária, quando a gente fala de infestação de escorpiões, aranhas, cobras, esses animais peçonhentos, também é uma relação que a gente pode estabelecer, uma relação de causa e efeito com a atuação humana? Perfeitamente. É exatamente isso. Como nós pontuávamos antes, a estrutura de uma cidade com seus subterrâneos, suas canalizações pluviais e de coleta e afastamento de esgotamento sanitário, elas criam ambientes propícios para uma série de animais. Na superfície, animais como esses que você citou, a sussuarana, a onça parda, o lobo-guará, eles evitam o contato com o ser humano por natureza, eles se afastam. Mas é exatamente isso que você observou. A área deles vai sendo diminuída e a possibilidade de encontrar alimentos, eles são predadores, também vai sendo reduzida. E à medida que a sociedade humana avança, aumenta a possibilidade dessa interface, desse contato com esses animais. Aliás, é muito triste, mas aquela estrada que vai para Santa Branca, volta e meia e a gente encontra lobo-guará atropelado lá, às vezes grandes, sabe, já adultos grandes mesmo, que perambulam naquelas florestas ali. Quando a gente fala de escorpiões, aranhas, serpentes, etc., o que faz com que haja esse encontro e daí os resultados de acidentes consequentes disso é justamente o comportamento do cidadão. Então você tem um loteamento, tem um terreno ali que o proprietário ainda não construiu, vem as chuvas, a vegetação espontânea aparece, o mato surge e ele não faz a manutenção que deveria fazer no seu terreno. Primeiro, inércia do cidadão. O vizinho ou moradores próximos, vendo aquele mato todo ali, joga um saquinho de lixo. Ah, não, é só umas frutinhas, casca de fruta, casca de batata, resto de comida. Aí o lixeiro já passou, pega, faz o saquinho e joga nesse terreno. O mato atrai insetos. O lixo orgânico atrai outros insetos. Então você já está fomentando uma biodiversidade entomológica, uma população de várias espécies de insetos
nesse terreno aí. Ora, o escorpião sai à noite para se alimentar. Ele vai gastando a energia dele procurando comida. De repente ele encontra esse terreno. Eu falei, opa, daqui para lá já não preciso andar mais. Entra no terreno, tem vários insetos que foram atraídos pela vegetação que cresceu e tem, sobretudo, o filé parmegiana do escorpião, que é barata. Adora barata. Assim como as aranhas também gostam muito de barata. E o escorpião também gosta muito de aranha. Só a gente que gosta de barata. Só a gente que não gosta. Então ele fica feliz e contente ali. Aí acabou de comer, volta para a toca dele que fica mais distante. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, alguém faz uma reforma, tira um entulho, chama um carroceiro, o carroceiro carrega aquele entulho, recebe o troquinho dele para fazer isso e vai caminhando. Na hora que ele vê aquele terreno lá, ele fala, é aqui mesmo. E joga um entulho lá e vai embora. De noite o escorpião vem e fala, nossa, antes fizeram um restaurante para mim, agora fizeram um condomínio também. Ele vai morar ali. Então a energia que ele gastava se deslocando para procurar comida, ele não gasta mais. Ele vai morar nesse entulho e se alimenta no restaurante do lado, que é o lixo e o mato que está ali. Resultado, o que ele faz com esse monte de energia toda? Filho. Esses escorpiões, e não faz sexo, viu? Esses escorpiões se reproduzem por partenogênese, só tem fêmea. Uma fêmea gera a cada semestre mais 20 fêmeas. Então são 40 por ano por cada um. Daí você vê a quantidade. E quem que fez isso? O desequilíbrio ecológico? Não, o comportamento de quem mora ali. O próprio vizinho que vai reclamar depois da presença do escorpião, ele e seus colegas vizinhos, o dono do terreno, o proprietário, o carregador de entulho que jogou... É sempre o nosso próprio comportamento que cria as circunstâncias que culminam com o acidente com o escorpião. Não tem motivo nenhum para um escorpião estar no terreno do lado da sua casa, a não ser esse que nós mesmos propiciamos. Nós chamamos esses insetos, esses animais. O escorpião não é um inseto, hein? É um animal. Muito bem. Bom, a gente podia ficar aqui falando... Está me dando arrepios esse assunto. Esse tema, mas a Cibele já está apavorada, então vamos encerrar o nosso telejornal aqui da TV Câmara. Espero que tenha servido para que você tome posse dessas informações e ajude a combater e tenha atitudes mais positivas no dia a dia em relação a isso, né, Ricardo? Muito obrigado pela tua presença. Nós que agradecemos essa oportunidade, estamos sempre à disposição. Tem um telefone que a gente pode deixar da Vigilância Sanitária? Tem sim, 3955-9623. 3955-9623 é o telefone da Vigilância Sanitária de Jacareí para você que aí quer fazer alguma denúncia ou tem alguma outra questão. As denúncias devem ser feitas pelo serviço 0800 da Prefeitura. 0800 da Prefeitura. 0800 16 30 10. 0800 16 30 10. Muito obrigado, então, pela sua audiência. Agradecemos ao nosso convidado e também lembrando para você que você pode assistir esse programa hoje, daqui a pouco, ao meio-dia e às 11 da noite. E também conferir toda a nossa programação lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Compartilhe nossos programas no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, tem o programa TV Câmara Entrevista. O assunto é a questão que intriga a vida humana, o recomeço. A convidada é a psicóloga Heloísa Quises e o teólogo Edivaldo Costa. Veja o convite deles. Bom dia a todos, eu sou Heloísa Helena Quises, psicóloga. Eu sou o professor Edivaldo Carneiro da Costa, teólogo e professor na Faculdade Católica de São José dos Campos. Eu convido todos vocês a assistirem hoje à noite o programa TV Câmara Entrevista, que nós vamos falar sobre recomeço. Você já precisou recomeçar em alguma vez na vida? Já passou por isso? Tem alguma dúvida sobre isso? Então não perca o programa de hoje à noite. Venha com a gente, a vida é um eterno recomeço. Vamos recomeçar juntos. Não percam, te esperamos lá. Olha aí, fica o convite então desse programa super interessante. É hoje, às 8 da noite, a estreia, depois ele continua na nossa grade de programação. E amanhã, às 9 da manhã, acontece a sessão ordinária com os projetos que apresentamos aqui anteriormente. Serão 2 projetos incluídos na ordem do dia. E antes da sessão, nós temos o pré-pauta, em que você vai conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses projetos. A gente volta com Bom Dia Jacareí na quinta-feira. Até lá!